Então vamos para mais um vídeo de treinamento do sistema de gestão Hot Lucros, tá? E hoje a gente vai falar de uma funcionalidade que ela é muito comum, principalmente em cidades do interior, tá? Eu não sei se no seu estabelecimento isso vai ser comum, se você trabalha dessa forma ou não. Então, assim, é uma funcionalidade bem simples e que pode, ser bem interessante para o seu negócio. Então, a gente vai falar hoje de condicional. O que é o condicional? Então, como eu falei, na cidade do interior tem muito esse costume. Então, um determinado cliente vai até o seu estabelecimento, chega ali, geralmente é muito utilizado em lojas de roupa, tá? Lojas de roupa ou calçado, por exemplo. Então, a pessoa vai no estabelecimento, chega lá, experimenta uma roupa, experimenta outra, e aí de repente ela fala assim, ó, não, eu vou levar essas roupas para minha casa para eu experimentar lá com mais calma, e aí depois eu trago para você aquilo que eu vou querer ficar, ou traz tudo e depois leva de volta. Então a gente chama isso de condicional. Ela vai levar um produto incondicional para devolver até determinada data, tá? Como que funciona isso então no sistema? Como que o sistema foi projetado para trabalhar com esse tipo de situação? Então você vai observar que aqui do lado esquerdo nós temos o menu condicional, tá? Então é bem simples também. Nós vamos aqui em condicional e vamos em adicionar um condicional. Então a mesma coisa que a gente falou na última aula do orçamento, nós precisamos de dois pré-requisitos para lançar um condicional. Primeiro, é que o cliente esteja cadastrado, e segundo, que o produto esteja cadastrado, tá? E essas duas coisas estando já tudo ok, o que a gente vai fazer? Então eu vou pesquisar aqui o nome do cliente, que eu vou deixar um item no condicional, tá? Eu vou selecionar o cliente e aqui eu vou selecionar os produtos que eu vou levar. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com alguns produtos do tipo de informática, né? Vamos cadastrar um produto aqui, só para até bom que a gente relembra, né? Uma roupa, por exemplo. Vamos cadastrar aqui uma categoria, que seria, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, blusa masculina. Vamos pôr uma marca aqui também, uma blusa, vamos pôr, por exemplo, Bivic. Ok. Agora eu vou cadastrar um produto, tá? Daquele item lá, daquela categoria. Vou adicionar produto. Deixa eu colocar aqui o nome do produto. Vou colocar assim, ó, blusa de couro. Quantidade que eu tenho em estoque, 10. Mínimo, quantidade mínima, vou colocar 0. Categoria, blusa masculina, marca Bivic. Valor da compra, 100. Valor da venda, 170. Isso aqui é só para a gente testar, pessoal. Então salve aqui o meu produto. Agora eu vou lá, em condicional e vou adicionar. Então eu vou colocar o cliente, João Luiz da Silva, e qual item que ele está levando? Então a blusa de couro. Tudo bem? Aqui eu vou poder colocar outros itens, né? Vamos até colocar aqui um notebook só para a gente testar. Ele está levando esses dois itens, tá? Então eu defino qual que é o vendedor, tá? Que ficou responsável, em fazer esse condicional, e é a data que esse cliente deve devolver o produto. Então, por padrão, o sistema sempre joga 2 dias a partir da data de hoje. Você pode vir aqui e alterar, logicamente. Aqui embaixo também ele te dá uma tela para você atualizar os dados do cliente. Pode ser que no ato que você está fazendo um condicional esteja faltando alguma informação aqui do cliente. Então, você pode aproveitar e atualizar essa informação aqui, tá? Então, ok, defini todas as informações, eu venho em avançar e depois eu faço uma conferência, está tudo certinho e finalizo. Quando eu venho aqui em finalizar, o sistema ele vai gerar o seguinte, ele gera um comprovante que é opcional você realizar a impressão. O que é esse comprovante? Ele vai imprimir aqui uma via da empresa, informando aqui os dados da loja, os dados do cliente, os itens que o cliente levou e o valor que esse item está na loja hoje. Então ele levou uma quantidade de R$ 1.670, tá? E aqui tem a seguinte informação, termo de responsabilidade. Em 17 de abril de 2015, retirei as seguintes peças acima referidas da loja tal, CNPJ tal, para entrega incondicional até dia 19 de abril de 2015. Então o cliente vai dar uma assinatura aqui para ficar um documento que esse cliente levou o item para a casa dele. E aqui embaixo tem uma outra via que você pode entregar ao cliente, para ele saber aquilo que ele levou. Então não vou imprimir, vou cancelar. O que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui, ó, produtos inseridos em condicional. O que acontece? Quando eu insiro um produto no condicional, ele sai do meu estoque. Então, por exemplo, se eu vir aqui no produto e pesquisar por, vamos pôr aqui, blusa.
Então ele vai mostrar que esse item eu cadastrei 10, né? Como um produto foi para o condicional, ele está com 9 unidades, né, aqui no estoque. O que acontece? Vamos supor que esse cliente, né, eu vou voltar aqui no condicional, tá? Vamos supor que este cliente, ele foi, né, experimentou os itens e voltou depois no outro dia para realizar uma compra ou para devolver os dois. Antes da gente fazer aqui uma venda, aqui eu quero mostrar para você também. Aqui em cima a gente tem um calendário de produtos em condicional. O que acontece? Quando eu clico aqui, ele me mostra todos os meus itens que estão no condicional. Então, por exemplo, no dia 19 tem 2 itens que devem ser entregues. Tá? Um é o produto com esse código e o outro é o produto com esse outro código. Quando eu passo o mouse em cima, ele me mostra qual que é o cliente que ficou responsável, né, que pegou esse produto. Quando esse passa a data de devolver e o produto não é devolvido, aqui em cima, tá, no condicional vai ficar uma notificação, onde esse Vzinho vai ficar como se fosse aqui, um item, 2 itens que estão atrasados. Então esse calendário de condicional vai te ajudar a visualizar melhor os itens que estão no condicional. Então suponhamos que esse cliente, né, ele foi lá, experimentou os itens e ele quer, né, fazer uma compra ou devolver. Como que você vai fazer então? Quando o cliente chegar, você vai lá no condicional e vai pesquisar o nome dele. Então eu vou vir aqui e vou colocar João Luiz. Então ele vai me trazer, né, um cliente com este nome. Então tá aqui, ó, João Luiz da Silva, código 2 e os 2 itens que ele levou no condicional. Tá? Suponhamos que ele vai levar, por exemplo, essa blusa de couro, mas esse notebook ele não vai. O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui, selecionar os itens que ele não vai levar e eu vou excluir. Tá? Então eu vou dar um OK, ele vai excluir este item do condicional. Então ficou somente um item, que é a blusa de couro. Vamos supor que ele vai realmente, né, comprar este item. Ah tá, antes da gente converter ele em venda, deixa eu te mostrar as outras opções que a gente tem. Então eu já te mostrei o excluir. O comprovante, que é aquele item, né? Você pode selecionar o item e vir aqui em comprovante, ele vai imprimir um comprovante somente daquele item, tá? E a gente tem aqui a opção também de editar. O que seria editar? Quando eu venho aqui, eu posso, por exemplo, alterar qual que é o vendedor responsável e a data, que é a data para devolução deste item, tá? Então aqui, eu vou cancelar. Então, o que a gente vai fazer então agora? O usuário ele vai ficar com esse produto. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos converter ele numa venda. Em muitos casos, às vezes a pessoa nem traz o produto para a loja de volta. Ele já só vai na fala assim, que ó, esses aqui eu vou devolver e esses outros eu vou ficar. Tá? Se ela fosse devolver, por exemplo, o cliente fosse devolver todos os itens, bastava selecionar todos e excluir. Como aqui ele vai ficar com essa blusa de couro, eu preservei esse item e vou agora selecionar ele e converter ele numa venda. Ok. Então, mesmo procedimento a gente já está acostumado. Ele vai levar o produto lá para a página de vendas, tá? O valor dele é R$170, você pode alterar o valor do jeito que você quiser e definir aqui as informações da venda, tá? Vou colocar aqui que vão ser 2 parcelas, então ele gerou 2 de 85, não tem desconto nem nada, vou finalizar. Ok, então ele já gerou a nota promissória e aquilo ali virou uma venda. Então, se eu vim aqui, ó, ele gerou a venda de número 14. Essa venda foi de uma blusa de couro, tá? Foram geradas 2 faturas, tá? As duas de R$85. Se eu vir aqui agora no condicional e pesquisar por aquele cliente, eu não vou encontrar mais nada dele, porque esse item ele já foi convertido numa venda. Então o que acontece? Se eu vir aqui no cliente e pesquisar as informações dele, eu vou observar, a gente vai ter uma guia aqui com o nome de condicional, tá? Então se eu clicar nessa guia, ele vai me mostrar que o cliente ele levou até o momento 2 itens da loja. Uma foi uma blusa de couro, tá? O usuário que entregou esse item foi o usuário de teste, né? O vendedor da loja responsável, a data de devolução, que era dia 19/4, a data que ele realmente devolveu, e o status está devolvido, né? Não tem nada com ele. O que significa esse status devolvido? É que ele já entregou para a loja e aquele outro item foi convertido numa venda, tá? E aqui nas vendas ele vai estar a venda 14 daquele item que a gente converteu. Então o condicional ele vai funcionar dessa forma, tá, gente? O objetivo dele é trabalhar com lojas, geralmente lojas de roupa, lojas de calçados, que tem esse costume, de modo especial em estados mais do interior, tá? Então assim, é uma funcionalidade bem tranquila e qualquer dúvida a gente sempre reforça. Envie um ticket para nós, né? Um e-mail que a gente vai estar com o maior prazer em estar tirando todas as dúvidas, tá ok?
Então a gente encerra esse vídeo, tá? Falando sobre condicional. No próximo vídeo, a gente está faltando poucos vídeos para a gente encerrar, a gente já está quase encerrando o treinamento. Então, no próximo vídeo a gente dá uma continuidade, tá ok? Então até o próximo, pessoal. Até mais.